Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou mostrar como projetar o circuito da figura que me foi enviada por um seguidor. Essa é uma fonte linear com uma tensão de saída fixa e corrente máxima de 1 ampere. Nesse circuito os Zener e os transistores foram dados. Vamos lá? Nossa missão é calcular os resistores desse circuito para a especificação dada. Tensão de entrada variando de 17 V a 22 V, a tensão de saída é fixa em 12 V, a corrente de saída máxima é de 1 ampere, o Zener é de 9,1 V, 1 watt e foi dado. O transistor de potência, o transistor em série é um TIP 31 e um transistor de realimentação é um BC547. Claro que existem mais de uma forma de projetar esse circuito. Eu vou usar as dicas do professor Bairros, as mesmas que eu venho usando nos tutoriais anteriores sobre fontes lineares. Vou analisar o Zener primeiro, afinal ele é o astro desse circuito. É ele o responsável em manter a tensão na saída constante em 12 V. Como é um Zener de 9,1 V e 1 watt, a corrente máxima deverá ser de 110 mA. A corrente de trabalho deverá ser escolhida usando a regra de 10% da corrente máxima. Nesse caso, 11 mA, 10 mA para arredondar já está muito bom. Outra forma de especificar a corrente de trabalho é considerar 10 mA direto. Essa é a corrente média para Zeners até 15 V. Nesse caso, fechou direitinho. A tensão Zener de 9,1 V está muito bom, 2/3 da tensão de saída. Uma outra forma mais simples é pensar num Zener que gere a tensão de referência igual a metade da tensão de saída. Nesse caso, 6 V. Assim, as duas resistências de realimentação, R1 e R2, teriam o mesmo valor. Simplificava bastante, vocês não acham? Nesse circuito, a tensão de referência, a tensão sobre R2, será igual a 9,1 V do Zener, mais 0,7 V do transistor. Isso daria 9,8 V. A corrente de base de Q1 deve ser considerada para o pior caso, quando a corrente de saída for igual a 1 ampere. Nesse caso, a corrente de base é igual à corrente de saída dividida pelo HFE do transistor TIP 31. Olhando no datasheet, o HFE para 1 ampere é de 25, então a corrente de base será igual a 40 mA. Para o cálculo de R3, deveremos considerar o caso da menor corrente e menor tensão sobre a resistência. A menor corrente esperada em R3 é de 50 mA. Para calcular o valor de R3, você deverá considerar a menor tensão de entrada. Nesse exemplo, 17 V. Tendo a tensão e a corrente, é só usar a lei de Ohm. A tensão sobre R3 para a entrada de 17 V deve ser calculada usando a malha que passa pela junção base-emissor e a tensão de saída de 12 V. Calculando dá 4,3 V. A resistência R3 é igual a 86 Ohm ou 82 Ohm comercial. A potência deveria ser calculada com a tensão de entrada máxima, 22 V, considerando a mesma corrente. Agora a tensão sobre R3 é maior, 9,3 V. A corrente sobre R3 também vai ser maior. A corrente é igual à tensão de 9,3 V dividido pelo valor de R3 calculado antes. Isso dá 113 mA. Essa será a máxima corrente em R3. A potência sobre R3 é igual à tensão sobre R3 multiplicado pela máxima corrente. Isso dá 1 watt. O ideal é escolher uma potência maior do que 1 watt. Eu escolheria 2 watts, mas qualquer valor de potência acima de 1 watt estaria muito bom. Essa é a hora de conferir a potência do Zener para a corrente máxima de 113 mA. A corrente sobre R3. A corrente no Zener, para o pior caso, vai acontecer quando a tensão de entrada for máxima e a corrente de base for zero. Isso é, a carga for desconectada. Nesse caso, toda a corrente de 113 mA vai escoar para o Zener. Como a máxima corrente no Zener de 9,1 V, 1 watt, é de 110 mA, essa corrente está no limite. Então, o correto é usar um Zener de uma potência maior, por exemplo, 1,5 watt, como o 1N5924B. Atualizei o Zener no diagrama para 1,5 watt. A máxima corrente no Zener é de 113 mA. Essa também será a máxima corrente no transistor Q2. Então, o BC547 não serve. A máxima corrente que esse transistor suporta é de 100 mA. Então, vamos trocar o BC547 por um BC337, que suporta até 500 mA tranquilamente.
atualizei o transistor Q2 para o BC337. Também vamos corrigir a potência do Zener, 1,5 W. Agora vou calcular a resistência R2. A tensão sobre R2 é a tensão de referência 9,8 V. A corrente R2 deverá ser bem maior do que a corrente na base de Q2. Isso para que R1 e R2 formem um divisor de tensão simples. Como a máxima corrente no coletor de Q2 é igual à máxima corrente no Zener, que é de 113 mA, então fazer a corrente no divisor igual a 10% dessa corrente está muito bom. Você já ouviu falar isso antes aqui? Claro, nos amplificadores classe A. Nesse caso, considerar uma corrente de 10 mA e R2 e R1 está muito bom. Isso vai deixar as contas mais simples. Agora fica fácil calcular R2. Tem a tensão e a corrente. R2 é igual a 1 kΩ comercial, simples assim. A tensão sobre R1 é a tensão de saída 12 V menos a tensão de 9,8 V da referência, isso dá 2,2 V. Conhecendo a tensão e a corrente, fica fácil calcular R1. O seu valor é de 220 Ω, um valor comercial direto. Que maravilha! Pronto, todos os valores das resistências estão calculados. Agora, só para conferir, vou calcular a máxima potência no transistor Q1. Corrente máxima será de 1 A e a tensão será a queda de tensão na máxima tensão de entrada, 22 V. A tensão coletor emissor será os 22 V menos 12 V da saída fixa, isso dá 10 V. Então, a potência máxima no transistor será de 10 W. Está muito bom. A potência máxima desse transistor é de 40 W. Então, está correto. Podemos usar o chip 31. É sempre bom conferir se para essa tensão e corrente o transistor vai estar operando dentro da área de operação segura. Para isso é só conferir no gráfico SOA, o SOA. Veja que sim, está dentro da área segura. Será que precisa de dissipador de calor para essa potência de 10 watts? Para calcular o dissipador é preciso usar as características térmicas do transistor tipo 31 mostradas na figura. Temperatura máxima da junção é de 150 graus e a resistência térmica entre a junção e a carcaça do transistor é de 3,125 graus por watt. Pensando numa montagem direta no dissipador com muita pasta, considerando a embalagem TO220, a resistência térmica desse tipo de montagem é de meio grau por watt. Para calcular a resistência térmica do dissipador é só resolver o circuito da figura, considerando a temperatura ambiente em 27 graus centígrados. A queda na temperatura da junção carcaça do transistor é de 10 watts vezes a resistência térmica de 3,125 graus por watt, isso dá 31,25 graus Celsius. A temperatura na junção carcaça do transistor, o case, com o dissipador, o heat-sink, é de 5 graus centígrados. Para saber a queda da temperatura no dissipador meio ambiente, é só subtrair tudo de 150 graus, isso dá 86,5 graus centígrados. Para saber a resistência térmica do dissipador, é como determinar a resistência no circuito elétrico. Eu sei a tensão de 86,5 e a corrente de 10. A resistência térmica é no mínimo 8,65 graus por watt. A resistência do dissipador deverá ser igual ou menor do que esse valor. Simples assim. Agora é só procurar um dissipador com a resistência térmica igual ou menor da calculada há pouco. Veja dois exemplos de dissipadores da HS na figura. Você encontra uma lista de dissipadores da HS mais usados no PDF de dicas de componentes do professor Bairros lá no site www.bairrospd.com. O dissipador A tem uma resistência térmica de 10,2 graus por watt. Não serve. Mas o dissipador B serve. Tem uma resistência térmica de 4,89 graus por watt. Esse é um dissipador pequeno. Pronto, esse é o circuito final. Veja a montagem com o dissipador e tudo mais. Eu não montei o circuito, mas simulei no Proteus, primeiro para 22 volts na entrada. Veja que as medições ficaram dentro do esperado. A tensão de saída em 12,8 volts, a corrente de saída em 1 ampere, a corrente em R1 e R2 em 10 mA, a corrente de base Q1 em 45 mA e a corrente em R3 é de 105 mA. Em 17 volts, o circuito continuou se comportando bem. A tensão de saída caiu um pouquinho, 11,9 volts. A corrente de saída também caiu um pouquinho, 0,99 amperes, está muito bom. A corrente de referência também caiu um pouquinho, 9,8 mA. A corrente R3 é a menor possível, 55 mA, bem dentro do previsto na teoria. Fantástica essa teoria, funcionou mesmo. Pronto, você fez uma revisão no cálculo de uma fonte linear. Fantástica essa eletrônica. Quanto mais você estuda, mais você aprende. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like.
e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!